A paz do nosso Senhor Jesus Cristo, eu sou Veridiana Costa, estando aqui hoje para mais um dia de leitura. Senhor Deus e Pai, glorificado e exaltado és o teu santo nome. Muito obrigada, Pai, por mais um dia de vida, agradeço por sua bênção e por sua proteção. Muito obrigada, Senhor, pelos teus ensinamentos, Pai. Por favor, que tuas palavras, Senhor, nos guie, nos inspire sempre para perto de ti, em nome de Jesus. Lembrando que estamos lendo o primeiro livro de Samuel, né? Essa leitura bíblica, ela é de sequência cronológica, ou seja, de acordo aos acontecimentos. Você que está chegando agora, seja bem-vindo, seja bem-vinda, né? Que Deus te abençoe. Aproveita para se inscrever aqui no canal, né? Que assim ajuda no crescimento do canal. Curta, compartilhe, comente. É bom sempre interagir com o canal para que o YouTube entenda que é um vídeo importante e assim ele propague cada vez mais, né? Pois a palavra do Senhor é sempre muito importante. E lembrando que aqui eu não prego religião, não prego placa de igreja, tá, gente? Eu não sou pregadora, aliás, sou simplesmente uma serva do Senhor e aqui nós podemos ler a Bíblia. Muitas pessoas têm vontade de ler a Bíblia, mas de acordo com a correria, o tempo, sempre tem alguma coisa que acaba impedindo. E o vídeo tem esse intuito de poder ler a Bíblia. Então você pode deixar o vídeo rolando aí e ouvir a palavra do Senhor enquanto tem os seus afazeres ali, né? Aqui em cima eu deixo o canal, que é o Veridiana Costa, @Veridiana Costa, onde tem todas as leituras, né? O ano passado nós terminamos uma leitura e esse ano começamos outra leitura, a segunda leitura. E também deixo o canal de meu esposo, que é um que Deus abençoou com dois dons maravilhosos, que é o de cantar e compor. Tem louvores lindos ali para honra e glória do Senhor. Se puder dar um pulinho lá também para poder ouvir umas canções maravilhosas, uns louvores maravilhosos. Lembrando que em 1 Samuel nós já estamos na fuga de Davi, né? Na saga de Saul atrás de Davi. Né? Saul já havia mandado matar todos os sacerdotes, porque esses sacerdotes receberam a Davi, mataram todos os sacerdotes, além de todos os moradores da cidade. Somente um se salvou e ele fugiu e foi ao encontro de Davi, e Davi o acolheu, né? Afinal de contas, Davi se sentiu culpado pela matança que houve ali, pois houve a matança porque Davi foi até lá. E Davi é um ungido do Senhor, né? Um protegido do Senhor. Então, obviamente, os sacerdotes o receberam exatamente por isso, por ser um servo do Senhor. Eles conheciam o coração de Davi, por isso o receberam, né? E hoje, o capítulo 23, Davi livra Keila. E foi anunciado a Davi, dizendo: Eis que os filisteus pelejam contra Keila e saqueiam os celeiros. E consultou Davi ao Senhor, dizendo: Irei eu e ferirei a estes filisteus? E disse o Senhor a Davi: Vai e ferirá os filisteus e livrarás a Keila. Olha só, Davi sempre, quando vai fazer algo, ele sempre consulta ao Senhor, né? Que isso é um ensinamento para nós. Lembramos que temos que deixar tudo nas mãos do Senhor. Todas as decisões, todos os projetos, né, que nós temos, sempre tem que estar nas mãos do Senhor, para que Ele possa escolher o melhor caminho para nós, né? Porque quando nós andamos pelos nossos próprios olhos, infelizmente os nossos próprios olhos nos enganam, acaba nos levando às ilusões do mundo e assim a gente acaba caindo na armadilha do maligno. Então sempre Deus em primeiro lugar. Porém, os homens de Davi lhe disseram: Eis que tememos aqui em Judá, quanto mais indo a Keila contra os esquadrões dos filisteus. Então Davi tornou a consultar ao Senhor, e o Senhor lhe respondeu e disse: Levanta-te, desce a Keila, porque te dou os filisteus nas tuas mãos. Então Davi partiu com seus homens para Keila e pelejou contra os filisteus. Levou os seus animais e fez grande estrago entre eles. E Davi livrou os moradores de Keila. E sucedeu que quando Abiatar é o rapaz que
se salvou da cidade lá dos sacerdotes, né? Quando Abiatar, filho de Aimeleque, fugiu para Davi em Keila, desceu com a mesma estola na mão, e foi anunciado a Saul que Davi tinha ido a Keila, e disse Saul: Deus o entregou nas minhas mãos, pois está encerrado, entrando numa cidade de portas e ferrolhos. Então Saul mandou chamar a todo o povo à peleja, para que descessem a Keila para cercar a Davi e os seus homens. Sabendo, pois, Davi que Saul maquinava este mal contra ele, disse a Abiatar, sacerdote: Traze aqui a estola. E disse Davi: Ó Senhor, Deus de Israel, teu servo de certo tem ouvido que Saul procura vir a Keila para destruir a cidade por causa de mim. Entregar-me-ão os cidadãos de Keila na sua mão? Descerá Saul, como o teu servo tem ouvido? Ah, Senhor Deus de Israel, faze-o saber a teu servo. E disse o Senhor: Descerá. Disse mais Davi: Entregar-me-ão os cidadãos de Keila a mim e aos meus homens nas mãos de Saul? Disse o Senhor: Entregarão. Então Davi se levantou com seus homens, uns 600, e saíram de Keila e fugiram para onde puderam. Porém, sendo anunciado a Saul que Davi escapara de Keila, cessou de sair contra ele. Davi permaneceu no deserto, nos lugares fortes, e ficou em um monte no deserto de Zif. E Saul buscava todos os dias, porém Deus não o entregou na sua mão. Vendo, pois, Davi que Saul saíra a buscar a sua vida, Davi permaneceu no deserto de Zif, num bosque. Então se levantou Jonas, filho de Saul, e foi encontrar Davi no bosque, e fortaleceu a sua confiança em Deus, e disse-lhe: Não temas, que não te achará a mão de Saul, meu pai, porém tu reinarás sobre Israel, e eu serei contigo o segundo, o que também Saul, meu pai, bem sabe. E ambos fizeram aliança perante o Senhor. Davi ficou no bosque e Jonatas voltou para sua casa. Então subiram os zifeus a Saul em Gibeá, dizendo: Não se escondeu Davi entre nós nos lugares fortes no bosque, no outeiro de Aquila, que está à mão direita de Gesimon? Agora, pois, ó rei, apressadamente desce conforme a todo o desejo da tua alma. A nós cumpre entregá-lo nas mãos do rei. Então disse Saul: Bendito sejais vós do Senhor, porque vos compadecestes de mim. E depois, e informai-vos ainda mais, investigai o lugar que ele frequenta, a quem o tem visto por ali, porque me foi dito que é astutíssimo, ou seja, muito esperto, né? Que Davi é muito esperto. Mas na realidade não é que Davi é muito esperto, né? Davi é um servo do Senhor, ele é guiado pelo Senhor, e aqueles que são guiados pelo Senhor, eles têm o livramento, né? E a gente continua no versículo 23. Por isso atentai bem e informai-vos acerca de todos os esconderijos em que ele se esconde, e então voltai para mim com toda a certeza, e irei-me-ei convosco. Se estiver naquela terra, eu o buscarei entre todos os milhares de Judá. Então se levantaram eles e foram para Zif, adiante de Saul. Porém, Davi e os seus homens estavam no deserto de Maom, na planície à direita de Gesimon. E Saul e os seus homens foram em busca dele, e o que anunciaram a Davi, que desceu para aquele rochedo e ficou no deserto de Maom. O que ouvindo Saul seguiu a Davi para o deserto de Maom. E Saul ia deste lado do monte e Davi e os seus homens do outro lado do monte. Por isso, temeroso, Davi se apressou a escapar de Saul. Saul, porém, e os seus homens cercaram a Davi, e os seus homens para lançar mão deles. Então veio um mensageiro a Saul, dizendo: Apressa-te e vem, porque os filisteus com ímpeto entraram na terra. Por isso Saul voltou de perseguir a Davi e foi ao encontro dos filisteus. Por esta razão aquele lugar se chamou Sela Amalecote. E subiu Davi dali e ficou nos lugares fortes em Gide. Aqui mais uma vez Deus livrando a Davi, porque Davi ali era um protegido do Senhor, né? Davi fugia de Saul não por medo de Saul. Davi fugia de Saul por quê? Porque era um demônio que estava ali em Saul, que estava atentando Saul para matar a Davi. Mas Saul, apesar de ter um demônio em si, Saul foi um ungido do Senhor. E a palavra de Deus diz que ai daquele que mexer com o meu ungido.
Então, Davi não podia ter em suas mãos o sangue de um ungido do Senhor, apesar dele não estar mais na presença do Senhor, apesar dele estar afastado do Senhor. Então, mesmo ele estando afastado do Senhor, uma vez recebida a unção diretamente de Deus, então nunca mais se perde essa unção. A pessoa pode se afastar do Senhor, mas ela não perde essa unção, porque Deus está de olho ali, esperando o momento que essa pessoa se volte para Ele, né? Esperando ali de braços abertos. Então, Deus estava ali com Davi para que Davi não morresse pelas mãos de Saul, porque Saul estava sendo atentado pelo demônio, e obviamente também tocando no coração de Davi para que Davi também não matasse a Saul, pois assim, se ele fizesse, ele teria o sangue nas mãos de um ungido do Senhor. Então, tanto de um lado quanto de outro, Deus sempre trabalhando ali, né? Sempre trabalhando. Aqui o que Deus, aí sou eu dizendo, né? Acho que o que Deus esperava aqui era que Saul realmente se voltasse para o Senhor, né? Lembrando que Saul, ele foi ungido como rei e Deus era com ele, né? Deus dizia a ele o que fazer, mas ele, ao invés de seguir exatamente o que Deus pedia, não, ele fazia diferente, achando que o que ele estava fazendo era melhor do que o que Deus havia pedido, né? Quando Saul, por exemplo, foi numa cidade que era para destruir tudo, não, ele não destruiu, ele pegou o melhor que tinha na cidade e trouxe, né, para ofertar ao Senhor, mas o Senhor não queria a oferta. O Senhor havia pedido para que ele destruísse tudo. Então, Saul não cumpria com a palavra do Senhor. Por isso, Deus saiu da presença dele, porque ele não quis seguir ao Senhor, né? Foi uma escolha de Saul. E Davi, quando ele recebeu a unção do Senhor, ele acatou essa unção, ele acatou o amor do Senhor, a proteção do Senhor, e desde então vivendo na presença do Senhor. Então, em todos os momentos em que ele ia fazer algo, ele sempre consultava ao Senhor, ele sempre entregava nas mãos do Senhor para que o Senhor o pudesse proteger, o Senhor pudesse o livrar, o Senhor pudesse mostrar o caminho que desejava para ele ali naquele momento. O que nos serve de lição, sempre entregarmos nas mãos do Senhor todas as nossas preocupações. A palavra de Deus diz, né, não se preocupeis com o amanhã, né, pois amanhã, eu não me lembro, eu vi até esses dias a palavra, mas eu não me lembro que fala, né, amanhã já tem o seu mal, né, que devemos viver o dia de hoje, né, que amanhã a Deus pertence. Mas nós somos seres humanos, nós temos preocupações, né? Isso é da natureza humana, mas a gente tem que aprender a viver no Senhor, a entregar nas mãos do Senhor, porque Ele sabe o que é melhor para nós. Muitas vezes acontecem coisas em nossas vidas que acabam nos desesperando, que acabam nos preocupando muito, acaba mexendo com o nosso psicológico, com o nosso emocional, com a família toda. E nesse momento, o que a gente não pode esquecer de fazer é entregar nas mãos do Senhor, é confiar no Senhor, porque Ele sabe de todas as coisas, Ele sabe o porquê que tudo isso está acontecendo. Às vezes Deus tem um propósito e a gente está lutando contra esse propósito, pedindo para que Deus afaste esse cálice de nós. Lembra até mesmo Jesus Cristo, né? Ele mesmo teve um momento que pediu, só que ele não pediu para afastar, ele pediu, Pai, se puder, afaste de mim esse cálice. Mas Deus sabia que não podia afastar, que ele tinha que passar por todo aquele processo, né? Que foi o processo da crucificação ali, né? Foi um sofrimento tremendo, mas Jesus passou aquilo tudo por mim, por você. E hoje nós temos a opção de escolher servir ao Senhor. E para servir ao Senhor de maneira correta, de maneira que você possa salvar a sua alma, você tem que servi-lo de coração, né? Em verdade e em espírito. Então, é difícil? É, porque nós somos humanos, nós somos fracos, nós somos falhos. Mas
Deus que habita em nós, o Espírito Santo que habita dentro de nós, ele é forte. Então, ele luta por nós. Muitas das lutas que existem aqui, a gente fica ali brigando e lutando e esquece de perguntar a Deus sobre aquela luta, porque aquela luta muitas vezes não é nossa, não é luta terrena, não é luta carnal, é luta espiritual. E a luta espiritual, quem luta é Deus, porque nós não temos capacidade para isso. Quem luta é Deus, por isso que temos que entregar nas mãos dele, sempre confiar no Senhor, entregar nas mãos dele e aguardar a resposta dele. E não tem essa história de que Deus tarda, mas não falha, não. Nós é que queremos que seja tudo em nosso tempo. Deus tem o tempo dele e é tudo no tempo dele. A palavra dele diz que abaixo dos céus há tempo para tudo. Então é tudo no tempo do Senhor. Nós é que somos impacientes e queremos tudo para ontem. Nós temos que ter paciência no Senhor, aguardar no Senhor, confiar no Senhor, entregar a nossa vida, a nossa família nas mãos do Senhor e deixar que Ele nos guie. Ele é o nosso guia, né? Ele é quem nos mostra o caminho certo a seguir. Se nós formos pelos nossos próprios olhos, pelo nosso próprio coração, isso nos levará à perdição. Então não se desespere. É difícil? É. Mas a vitória para quem anda nos caminhos do Senhor é garantida. Então se mantenha firme, não desista, continue orando, joelho no chão, olhos para o céu, coração aberto, mente aberta, se entregue totalmente ao Senhor. Ai, nossa, eu estou desesperada, Coloca um louvor para se acalmar, para relaxar. O louvor, ele purifica o ambiente. É muito bom naquele momento de que você está desesperado, está angustiado, alguma coisa do tipo. É muito bom você colocar louvores, porque os louvores, eles nos acalmam, eles nos aproximam mais de Deus. Deus gosta muito quando a gente o adora. E os louvores é exatamente para isso, para adoração ao Senhor. Então não se desespere, se mantenha firme no Senhor e deixe que Ele guie sua vida e sua família. Entregue tudo nas mãos dele, porque Ele sabe o que é melhor para nós. Senhor Deus e Pai, glorificado e exaltado és o teu santo nome. Muito obrigada, Pai, por tua palavra, por tua mensagem, Senhor. Eu peço a Ti por essa pessoa que está orando comigo, Pai. Tantas coisas se passando em sua vida, Senhor. Desesperadas nesse momento, Pai. Angustiada, sentindo sozinha. Ela necessita de Ti agora, nesse momento, Pai. Mostre a ela a Tua força, o Teu amor, a Tua proteção, Senhor. Mostre a ela o que o Senhor deseja para a vida dela, Pai. Eu sei que muitas vezes nós nos perdemos pelo meio do caminho, Senhor. Muitas pessoas que conhecem a Tua palavra, vivem sob Sua graça, acabam se afastando de Ti, Pai. Mas essas pessoas, Senhor, elas foram iludidas pelo mundo, Pai. Elas necessitam de Ti, Senhor, pois somente contigo somos vencedores, Pai. Somente contigo temos a vida eterna, Senhor. Abençoe para que essas pessoas, Pai, abra os olhos espirituais dessas pessoas, Senhor, que elas voltem a conhecer verdadeiramente a Ti, Senhor, que elas entendam e compreendam a Tua proposta, Pai, de libertação e salvação, Senhor. Que elas entendam que o caminho do mundo é o caminho de maldição, o caminho de morte, Pai. Elas necessitam de Ti, Senhor. Eu repreendo todo esse mal, todo esse demônio que está em volta dela, em nome de Jesus, e ordeno que saia agora para a honra e glória do santo nome do Senhor. Senhor Deus e Pai, eu peço a Ti por toda a minha parentela, por toda a parentela de meu esposo, derrama a Tua unção sobre cada um deles, Pai. Proteja-os de todo mal e traga todos para perto de Ti, Senhor. Peço a Ti pelos nossos governantes, pelas nossas autoridades, que os Teus anjos estejam guiando cada um deles de acordo com a Tua vontade, Pai. Peço a Ti pelos Teus filhos, por favor, Pai, nos capacite cada vez mais para proclamarmos o Teu Evangelho. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém. Que Jesus Cristo esteja em seu coração e que Deus abençoe.